Estamos de volta com o programa República para você aí de casa. Tá gostando do papo? PC, fala um pouquinho pra gente sobre essa perspectiva para essas eleições de 2018, que a gente vê que já começa nas redes sociais, os políticos já viajando, Lula viajando, o Bolsonaro viajando, mas até agora não tem nada definido. Projeta pra gente essas eleições. Pode ser polêmico? Pode, né? Por favor. Na minha opinião, o próximo presidente do Brasil, quem vai ser eleito, e está sendo gravado, ainda não apareceu no grande cenário. As discussões, elas hoje polarizam Lula e Bolsonaro, quando todas as tendências, as pesquisas indicam, porque as respostas de intenção de voto, nesse momento, faltando pouco menos de um ano para a eleição, elas ainda são muito vazias. O que você precisa saber nesse momento é o seguinte: em quem o eleitor não vota de jeito nenhum, a rejeição é mais importante do que a intenção de voto para você projetar um cenário. E segundo, quais são as características que o futuro presidente deve ter? Então arrisco que o próximo presidente vai ser um outsider, alguém fora do circuito comum da política, e que essa polarização entre direita extrema e esquerda, ela vai permitir que um candidato de centro atraia os votos de quem se sentir enojado por esse debate, e muita gente já está se sentindo, não se sente representado por um lado nem pelo outro, muito menos por políticos tradicionais. Exemplo, o Bolsonaro, que é apresentado como uma eventual solução, ele é deputado, tem 2 filhos deputados, um por cada um dos maiores estados do país, tem um terceiro filho que é vereador, e se tiver mais, vai colocar todos na política como se fosse uma capitania hereditária. A rejeição do Lula hoje, ela é superior à metade do eleitorado, não obstante o fato dele estar liderando as pesquisas, e eleição é matemática. Eleição é simples, é matemática. Então, o próximo presidente do Brasil ainda não apareceu no cenário, será um outsider. Ô Moebos, eu queria te perguntar exatamente o seguinte: no processo democrático nós temos a chance a cada eleições de renovar, de não aprovar quem está aí. E está provado por A mais B que, ou seja, eles não estão aprovados, os deputados, todo o Congresso Nacional e tudo. Mas você acha que a população brasileira está preparada para fazer uma mudança no voto, ou esses caras vão ser eleitos novamente? Olha, eu acho que tem uma condição de você ter, eu acho que a tendência é ter uma grande renovação. Mas eu acho que não adianta muito você mudar pessoas se a estrutura continuar a mesma, né? Porque o sistema ele tende a se reproduzir, a se repetir. Porque muitas vezes o cara até ele entra lá, muito bem intencionado, mas quando ele cai, ele percebe como que as coisas funcionam, ele acaba tendo que aderir ao processo, de alguma maneira. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente discutir hoje a reforma política, o sistema político. Então, quando o PC falou de um outsider, há quanto tempo que isso não acontece na política brasileira? Né? Quer dizer, há quanto tempo que você não tem uma renovação efetiva? Por quê? Porque o sistema ele é construído para se reproduzir, cara. Uma eleição, ela custa caro. Para você ser candidato, você tem que ter aprovação lá, né, daquele partido pelo qual você vai sair candidato. Você não pode sair candidato, você está ligado a um dos partidos políticos, né? Há uma série de interesses em jogo. Então, muitas vezes, esse processo ele não abre espaço para renovação, que eu acho que é tão importante. Então, hoje eu penso, olha, enquanto a gente não pensar campanhas políticas em que você abra possibilidade para renovação, enquanto você não pensar essa crise do sistema representativo na política, em que o cara não representa seus eleitores, ele representa interesses outros depois que ele é eleito, né? As coisas não vão mudar. Então você vai tirando uma pessoa, muda outra, você é mais competente em termos de articulação política e tal, mas você vê que as práticas são as mesmas no final das contas. Então acho que por isso que essa desilusão tão grande. Uma coisa é certa: se não houver mobilização por parte da população, se não houver organização, a tendência é as coisas permanecerem do jeito que elas estão. E é isso que eu queria repercutir com você e com o PC também, porque se a gente for em 2013, nós observamos manifestações maravilhosas, tirando a violência que aconteceu, nas vésperas da Copa das Confederações. Eu cheguei a ver em Belo Horizonte
uma multidão saindo da Avenida Afonso Pena e indo até o Mineirão, protestando contra a corrupção, contra aquela coisa. Mas me lembro também que nessa época tinha uma música do Rapa, uma propaganda na televisão da Fiat, falando, vem pra rua. E parece que o povo escutou aquela música e realmente foi para a rua. Depois das manifestações de 2013, aconteceram coisas muito piores no Brasil e a população não se mobilizou. André, mas não vai mudar nada com o povo na rua. Você acha que não? Vai mudar com o povo no Congresso. E como que o povo vai conseguir entrar no Congresso? Eu falei no primeiro bloco sobre o voto distrital, que não é o distritão. O distritão é simplesmente acabar com o voto proporcional e eleger os mais votados pela ordem de votação. Numa primeira análise, isso parece até democrático. Você não tem o voto proporcional. Só que você elege os poderosos, as pessoas que têm maior acesso. Um cara que é político, que tem um mandato, ele tem 4 anos para fazer campanha, ele tem toda uma estrutura parlamentar, ele tem o dinheiro público para poder trabalhar isso o tempo inteiro. Agora, o novo que quer aparecer, ele tem menos oportunidades. E como que ele teria oportunidade? Se o voto fosse distrital. Exemplo, a cidade de Montes Claros tem 23 vereadores. No voto distrital, o município seria dividido em 23 distritos. E aí, dentro de cada um desses distritos, seria eleito um vereador. É uma forma, é claro que discrepâncias continuariam acontecendo, mas é uma forma de você acabar com o efeito tiririca, por exemplo. Você diminuiria o número de celebridades, você passaria a ter pessoas que têm mais identidade com aquelas regiões eleitas. E aí o aspecto de cobrança seria mais próximo do representante eleito. A população se representaria melhor. E o país, com uma Câmara formada, com câmaras, seja Câmara Federal, seja câmaras municipais, estaduais, ele estaria mais preparado para ser regido sob um sistema parlamentarista. Onde você teria, sim, aí você acabaria com os partidos de aluguel, porque é difícil, porque as eleições proporcionais, que são hoje proporcionais, elas acabariam sendo várias eleições majoritárias, como já é nos Estados Unidos, por exemplo. Várias eleições dentro de uma região, onde cada partido poderia ter um candidato, por exemplo, aqui na região do Ibituruna. E esse um candidato que disputaria, como é hoje, uma eleição majoritária. E o Ibituruna faria um vereador. Então você teria uma proximidade maior para poder cobrar, para poder gerir. E com o povo legitimamente representado, o sistema parlamentarista, em tese, seria uma gestão do povo para o povo, que é o que deveria ser. O presidencialismo provoca um personalismo que você tenta fazer do presidente um herói. Então, se você não consegue colocar no poder um grande estadista, e eu acho, com todo respeito às convicções ideológicas que todos têm, mas eu acho que um dos grandes problemas da própria Dilma foi esse. Ela sofreu porque ela não tinha a capacidade de liderança e de articulação que Fernando Henrique e Lula, por exemplo, tinham. E ela era menor em termos de posição estadista. Se você não tem um cara com esse perfil, o governo é frágil, assim como está sendo frágil com o Temer. Então, para que seja plural, a reforma política ela tem que ser feita de uma maneira radical. O que radicaliza a reforma política hoje é mudar o sistema de voto. Para fechar o segundo bloco, Serviço Harmonia. Sou um brasileiro a mais, nesta santa paciência, penitência faz, como o sorriso da menina que avistei no cais, onde o vento emoldurava o rosto e a cabeleira, em noite de paz, uma esperança a mais.